Eu convido agora o secretário de missão, o pastor Dr. Pedro Puentes, para introduzir o tema deste concílio e apresentar a dinâmica dos trabalhos e o palestrante. Boa tarde para todos e todas nós. Nosso tema do concílio será desenvolvido durante esta tarde, de maneira que uma primeira parte sempre será uma palestra do pastor e doutor Renato Rasch, logo acompanhado de manifestações ou testemunhos ou depoimentos de pessoas onde de alguma forma colocam de maneira concreta aquilo que está sendo expresso na palestra. A palestra vai ter, então, 3 momentos, cada um deles, então, momento de fala do pastor Renato e testemunhos de pessoas. Uma breve palavra sobre nosso palestrante, que desenvolverá a palestra A Missão em Paulo por uma comunidade missional. O pastor Dr. Renato Rasch, natural da localidade rural do Rio Ponte de Domingos Martins, Espírito Santo, nasceu em 1981, filho mais velho de pequenos agricultores, com pai descendente de pomeranos e mãe descendente de italianos e portugueses. Mudou-se aos 15 anos para morar com os avós em Vila Velha, Espírito Santo, cidade da região da Grande Vitória, no Espírito Santo, onde deveria obter uma melhor formação de ensino médio e ingressar na universidade. Por meio da participação na comunidade luterana de Vila Velha, foi vocacionado para o estudo de teologia com vistas ao pastorado na ISLB. Estudou teologia na Faculdade Este, em São Leopoldo, entre 2001 e 2007, tendo feito estágio em Rio Antinha, Santa Catarina, em 2004. Em intercâmbio na Faculdade de Teologia Evangélica da Universidade de Berna, Suíça, em 2005 e 2006, teve essa experiência. Fez PPHM em Teresina, no Piauí, 2007-2008, de onde foi a fazer doutorado com bolsa na ECAD, na Universidade de Göttingen, na Alemanha, sob orientação do professor Dr. Feldmayer. Durante o doutoramento na área bíblica, com ênfase na teologia de Paulo, foi membro do Colégio de Pesquisas Interdisciplinares de pós-graduandos da Universidade de Göttingen, onde recebeu a bolsa de estudo por 1 ano. Pesquisou as ações missionárias de Paulo e a ética paulina a partir da expressão o Deus da paz. Isso sobre o pano de fundo do Império Romano. Então, por vocação, retorna ao Brasil e desde 2015 é pastor da ISLB em Curitiba. Nada mais pertinente que a igreja que se considera a Igreja da Palavra, prestes a comemorar 500 anos, se voltar sobre a mesma palavra que levou Martinho Lutero a um processo reformatório. Pastor, Dr. Renato Rasch, a palavra é com você, pelo menos durante quase 1 hora. Uma boa tarde aos conciliares, às conciliares, irmãos e irmãs. Obrigado pelo convite em poder estar junto com vocês nesta tarde. Vou me empenhar bastante para, no mínimo, mantê-los e mantê-las todas acordados nesta tarde. Essa tarde de calor, que nós possamos meditar
tema que nos envolve também já desde ontem sobre missão. Quando nós pensamos sobre missão, existem várias coisas e vários inícios pelos quais nós podemos trilhar esse caminho. Mas um dos que mais me motiva e que mais me faz pensar é justamente a proposta de ver por onde nós caminhamos e perguntar então como me tornei o que sou. A pergunta pela missão também faz com que nós precisemos refletir a nossa própria caminhada. Não existe missão de Deus neste mundo a não ser através daquilo que também nós somos nesta caminhada. E quando nós atuamos em comunidades, quando nós atuamos em instituições, quando nós atuamos como líderes de comunidades, nós precisamos também nos perguntar quais são as nossas posições. Como me tornei aquilo que eu sou? Essa pergunta pela própria biografia. Algumas vezes nós defendemos posições, nós defendemos formas de pensar e agir, mas algumas vezes esquecemos que, quem sabe, se tivéssemos nascido em uma comunidade diferente, se tivéssemos tido alguma experiência diferente, se tivéssemos tido a oportunidade de refletir coisas diferentes, defenderíamos opiniões bem diferentes das que nós veementemente dizemos que são as nossas, das quais nós não abrimos mão. Isso é parte da nossa biografia. E nos faz bem perceber o quão relativo, por vezes, são as coisas que nós pensamos, falamos e defendemos. E um passo seguinte que nós, então, precisamos dar nesse caminho é pensar quem, de fato, então, nós somos agora. É uma pergunta pela identidade. Nós discutimos isso também como igreja evangélica de confissão luterana no Brasil. Sempre, de novo, nos perguntando como nos tornamos o que de fato somos e nos perguntamos também agora quem, então, nós somos. Qual é a nossa identidade? O que faz com que sejamos o que somos? Essa é uma pergunta que precisa sempre, de novo, nos acompanhar, porque ela faz parte da nossa biografia, o tornar-se e o ser. É uma pergunta pela identidade que faz com que nós, de novo, nos ocupemos com aquilo que nós estamos sendo. É uma pergunta que nos acompanha e precisa acompanhar sempre de novo, e é isso que vai também nos acompanhar um pouco mais nessa tarde. Quando nós pensamos a respeito do agir missionário da ESLB, quando nós pensamos a respeito do agir missional nas nossas comunidades, por vezes nós temos muitas motivações. E eu li bastante dos documentos oficiais que nos motivam a essa reflexão. O próprio PAMI, a nossa paixão, e um documento que nos tem motivado bastante a reflexão, o Plano de Educação Cristã Contínua ou Continuada. Mas antes de qualquer coisa, eu quero refletir com vocês nessa tarde o porquê da missão. O porquê pensar e fazer missão. Não quero falar sobre a necessidade de planejamentos para a missão, porque isso já faz muito bem o PAMI. Não quero falar sobre a necessidade de sermos missionários pelo fato que cada vez se divulga mais das nossas estatísticas nos mostrarem que em 10 anos, de 1998 a 2010, praticamente em 10, 12 anos, nós, como ISLB, computamos nas nossas estatísticas oficiais que nós perdemos em torno de 50 mil membros. Em torno de 50 mil membros, algumas estatísticas nos dão uma margem um pouco maior, chegam a 60 mil membros. De 98 a 2010, estatísticas oficiais da ISLB, números oficiais, que nós precisamos nos ocupar com eles. Mas não são esses números que me motivam a falar para vocês sobre missão. Não é que, de repente, praticamente em 10 anos, some um sínodo dos maiores da ISLB. E é justamente, por incrível que pareça, no período em que mais nós nos dedicamos à temática missão, como o PAMI, por exemplo. Mas o que tem acontecido para que isso não venha a se concretizar nas nossas comunidades ou na igreja de uma forma geral? Isso não é a motivação pela qual eu me disponho a pensar um pouco sobre o agir missional e missionário. O que me motiva a pensar adiante é o porquê da missão. Esse avanço da humildade de reconhecer que nós estamos
quem sabe, no mínimo, um pouco confusos em algumas áreas e alguns aspectos da nossa missão, essa humildade de dizer, nós precisamos avançar em algumas coisas, nós caminhamos bastante, nós temos a campanha Vai e Vem, nós temos o PAMI, nós temos várias iniciativas dentro da própria ESLB que nos motivam à reflexão a respeito da missão, mas o porquê da missão? De onde vem o ímpeto e o querer ir adiante e não se equivocar nesse caminho? É por aí que eu quero caminhar com vocês. Essas estatísticas, elas comprovam que estamos num caminho, quem sabe, um pouco confuso, ou estamos nos debatendo, mas estamos seguindo adiante. Mas, por outro lado, o que me motiva a aceitar o desafio de pensar um pouco sobre missão, e como o pastor presidente disse quando me fez o convite, seja provocativo, eu vou procurar fazer isso, porque o tema que nos é proposto no momento atual é propício por um motivo. Não existe nenhum grupo dentro da ESLB, nenhum deles, que possa levantar e dizer, nós temos as respostas. Nós acertamos e nós estamos no lugar certo. Copiem o que nós estamos fazendo. Não existe. Em nenhum movimento existe alguém que possa nos levantar a mão e dizer, copiem o que nós estamos fazendo. Não há. Por isso, de fato, esse é um momento propício para refletir algumas coisas sobre a temática de missão, porque nós precisamos buscar novos referenciais. Um novo momento nos chama a refletir sobre paradigmas, sobre referenciais, sobre modelos que podem nos motivar adiante. Porque, de forma geral, nós precisamos reconhecer que nós ainda não os temos. Talvez o que conseguiremos identificar são alguns elementos que nos impediram de avançar um pouco mais. E queira Deus, o Senhor da Igreja, que esse concílio nos ajude a avançar. Queira Deus que o Senhor da Igreja, Ele mesmo, nos inspire a caminhar adiante nessa direção de pensar uma igreja missional. A missão em Paulo, por uma comunidade missional. Não quero discutir vários termos e coisas complicadas da teologia. O que eu gostaria de pensar um pouco com vocês é como nós nos apresentamos na nossa caminhada como missão. Vou pegar alguns elementos que podem ser sintomáticos, que podem nos mostrar a caminhada, e daí já entro em Paulo, para quem sabe, a partir desse que nos motivou tanto a igreja luterana, motivou tanto Lutero a redescobrir algumas coisas, quem sabe nós conseguimos avançar. No portal Luteranos, nós temos uma aba que apresenta os valores da ESLB. Depois de uma série de valores que são apresentados, está em uma posição o tema missão, o valor missão. Lá se declara o seguinte: ao se incluírem, eu cito, ao se incluírem na missão de Deus, Missio Dei, as comunidades evitam a autossuficiência e o isolamento. Elas estabelecem relações de parceria e cooperação com outras denominações cristãs, com organizações eclesiásticas, com entidades e instituições da sociedade civil e com instâncias governamentais. Elas igualmente são parceiras na missão de Deus no mundo e na sociedade. É uma boa apresentação. No entanto, o que me chama a atenção nessa apresentação é uma frase. Ao se incluírem na missão de Deus, a Missio Dei, as comunidades evitam a autossuficiência e o isolamento. E o que segue também me chama a atenção quando diz respeito das parcerias e cooperações. Nesse sentido, dizer que as comunidades se incluem na missão de Deus já mostra que, de alguma forma, elas poderiam existir como comunidade sem estar na missão de Deus, mas que optam por essa inserção. Nós optamos por comunidade em fazer missão. Nós optamos pelos projetos que nós desempenhamos. Nós optamos, a partir do planejamento missionário estratégico, em fazer missão. Aqui nós temos um pressuposto, um teológico e prático, que é um pouco confuso e perigoso. O que se deveria pressupor é que as comunidades saibam que elas não apenas estão inseridas na missão de Deus, mas que elas mesmas têm a sua origem na missão de Deus nesse mundo.
que essas comunidades são fruto, por si só, do agir gracioso e intencional de Deus neste mundo. Que elas tenham a consciência de quem de fato elas são. E essa é a tese central de uma teologia missional. Uma comunidade cristã reconhece que ela é fruto do agir de Deus, que ela nasce da missão de Deus e que tudo que ela faz precisa estar em sintonia com essa visão e propósito. Quando essa comunidade reconhece esse pressuposto existencial, ela passa a agir a partir do agir primeiro de Deus, em seu favor e em favor da humanidade. Por isso, missão não é uma questão de fazer. Missão, antes de qualquer coisa, é uma questão de ser, de essência, do que uma comunidade é, de como ela se concebe, de como ela se imagina, de como ela percebe a sua existência diante do próprio Deus. É uma questão da sua essência fundamental. É a pergunta pelo fato dela simplesmente existir. Porque se ela não se pergunta pelo motivo dela existir, ela não precisa existir. O documento que mais nos despertou aí para a missão na última década, certamente é o PAMI. Ali nos é apresentada uma eclesiologia missional, mesmo que não seja assim designada. Lá nós lemos o seguinte: nossas comunidades já são fruto da missão de Deus, para que elas se tornem mais missionárias, atraindo mais pessoas através de seu testemunho, pela vivência fraterna e solidária e pelo ultrapassar fronteiras, elas necessitam do reavivamento evangelístico missionário. No PAMI 1, página 3. Sim, isso está bem dito lá, e é coerente, e é bom. O foco da missão da igreja é o evangelho. A comunidade é consequência do anúncio e da vivência desse evangelho. E comunidade aqui precisa ser entendida como o conjunto de pessoas batizadas e evangelizadas que são reunidas em um convívio cujo vínculo maior, a motivação maior para que elas se reúnam, a motivação maior para que aquelas pessoas estejam juntas é a fé em Jesus Cristo. Nada mais lhes motiva a reunião, o estar junto, a não ser a fé que lhes une entre si, a esse que é a ponte a Deus, que propiciou a reconciliação com Deus. Mas quando o nosso foco está na comunidade, para dentro, nós corremos o risco de voltarmos nossa atenção somente para dentro, quando a missão de Deus, na verdade, nos chama justamente para a direção contrária, para fora. É para fora da comunidade, é de Jerusalém para os confins da terra, como vai nos dizer Atos, de uma religião etnocêntrica para uma fé de cunho universal. É isso que acontece em Jesus Cristo, onde um grupo de pessoas mantinha na sua etnia concentrado o agir de Deus, e Deus agora opta por uma nova forma de agir e torna a fé, o vínculo, o elo que une as pessoas a Ele e torna esta fé universal, aberta a todas as pessoas, sem empecilho algum. A comunidade, nesse sentido, é um instrumento de Deus para alcançar pessoas na missão do próprio Deus. Em uma apresentação do PAMI, inserida também no Portal Luteranos em 2008, e também presente na introdução do texto do PAMI, diz assim: hoje já é consenso na ECLB que é da essência da igreja cristã ser missionária. Anunciar o evangelho é a sua razão de ser, o seu ponto de partida e o seu ponto de chegada. Considerar a missão como o cerne de nossa existência como igreja evangélica de confissão luterana no Brasil é reconhecer que toda a nossa prática comunitária volta-se para levar o evangelho até os confins da terra a partir do lugar onde nós nos encontramos. Citação termina. Isso é a perfeita descrição de uma comunidade missional. Mas por que isso não se torna, então, realidade? Por que isso não se torna realidade nos corações, nas vidas, no pulsar da comunidade? Pois se de fato essa visão estivesse se concretizando de forma geral nas nossas comunidades,
O cenário, de forma geral, das estatísticas também nos mostraria algo diferente. E as nossas comunidades, sim, seriam mais atrativas, acolhedoras, integradoras. E nós não precisaríamos mais falar sobre esse tema, porque por si só elas já seriam. Aquilo que é óbvio, nós não nos ocupamos. Pelo fato das comunidades ainda não conseguirem perceber o que de fato elas são, faz com que nós precisemos nos ocupar sempre de novo com esse tema. Nós precisamos, sim, de comunidades atrativas e acolhedoras. E esses documentos, a impressão que eu tenho, por mais que eles sejam bem formulados, eles não passaram pelo nosso coração. São documentos teologicamente bem formulados, mas eles não entram no coração da comunidade e no nosso centro de decisões a favor de algo. Na Constituição da ESLB e no Plano de Educação Cristã Continuada, diz o seguinte, que a ESLB tem como fundamento o Evangelho de Jesus Cristo na forma das Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, como já foi citado aqui também. E que a principal missão da igreja cristã é divulgar e testemunhar essa boa notícia. Ótimo e coerente. Mas, quando nós pensamos nas reuniões dos nossos grupos na comunidade, quando nós pensamos na reforma do templo, na expansão do salão comunitário, nós estamos em sintonia com essa visão e propósito, ou nós estamos apenas adequando as estruturas às nossas necessidades e interesses comunitários? Afinal de contas, a nossa Constituição diz que tudo o que nós fazemos como igreja é feito para propagar essa boa notícia. Mas de forma bem concreta, o que nós fazemos, a forma como nós reunimos os nossos grupos, a forma como nós celebramos os nossos cultos, no formato em que fazemos, nós nos alinhamos conscientemente a esse propósito e visão de divulgar e testemunhar essa boa notícia? Talvez aumentamos o nosso salão para acolher as pessoas que se achegam a nós para ouvir o Evangelho, mas na maioria das vezes o fazemos, quem sabe, por causa das iguarias das nossas culinárias. Jesus gostava de banquetear com as pessoas. Depois de um dia de caminhada, a gente vê Jesus sentando e comendo, e bebendo vinho, ao ponto de depois chamarem ele de glutão e bebedor de vinho. Jesus gostava de banquetear e aproveitava essas oportunidades, mas, enquanto o fazia, não estava apenas saciando seu apetite, cuidando dos seus interesses e se divertindo. Ele estava oportunizando encontros com Deus e salvação. Jesus tinha intencionalidade missional nas suas ações e nas suas palavras. Da mesma forma, Paulo se envolvia de forma existencial com a sua mensagem. Ele encarna aquilo que ele passa adiante. Uma vez eu li uma frase que me chamou a atenção, mas não sei de quem é, e mesmo assim eu cito aqui. Me parece coerente. Enquanto algumas pessoas procuram erros na Bíblia e equívocos nas traduções, uma pessoa sincera, com uma Bíblia aberta, sem dúvida encontrará bem depressa o que há de errado consigo mesma. Isso eu percebo em Lutero, durante a Reforma. Foi com uma Bíblia aberta que esse mongezinho de Wittenberg, professor de Bíblia, ousou desafiar o maior poderio da sua época, a igreja. Em sua sinceridade diante da Bíblia, ele encontrou vários erros em si mesmo. E quando percebeu que esses erros não eram apenas seus, mas também de seus contemporâneos e de toda uma instituição, Lutero começou a ler a Bíblia simplesmente em voz alta, para que mais pessoas ouvissem e procurassem os erros em si mesmos. Aqui, então, eu tenho duas perguntas, antes de começar a falar sobre Paulo. E dependendo se vocês responderem de forma positiva ou negativa, podemos encerrar por aqui. A primeira: estamos dispostos a ouvir o que a Bíblia nos tem a dizer a respeito do tema missão? E a segunda: estamos dispostos a aceitar os desafios das mudanças ou apenas queremos continuar fazendo o mesmo, esperando resultados diferentes? Dependendo da resposta, está dado, então, a palavra final do concílio sobre o tema missão.
Se nós estamos realmente dispostos a ouvir o que a Bíblia nos diz para nos questionar, e se estamos dispostos a arcar com as consequências, então nós podemos entrar na discussão sobre Paulo. Pois nós precisamos sim estar dispostos a vivenciar as transformações que surgirão a partir do agir de Deus. Quando Deus age, as coisas nunca permanecem assim como eram. Foi isso que Paulo percebeu pessoalmente, através do que havia acontecido com Jesus Cristo. Acho interessante como nós costumamos aceitar bem fácil as palavras bíblicas que são a favor das nossas afirmações teológicas, mas como nós nos distanciamos bem rápido daquelas que nos questionam e contradizem o nosso jeito de pensar e agir. A palavra de Deus em nosso tempo parece ser apenas aquilo que eleva o coração humano. Aquilo que biblicamente o reprova e condena, isso é palavra ultrapassada. Que não seja assim entre nós como herdeiros da reforma. As bases teológicas de uma comunidade missional, novas perspectivas para um grande desafio na ISLB. A partir da biografia de Paulo, é possível perceber como experiências de fé, acompanhadas por profundas reflexões teológicas, impulsionaram a formação de comunidades comprometidas com os desafios do seu tempo. Nossa trajetória como pessoas, ministros, ministras, ordenados e ordenadas, pessoas não ordenadas ao ministério, como comunidade e como instituições, centro de formação, sínodos e ISLB, pode facilitar ou dificultar o ser missional de nossas comunidades. Nossa trajetória como pessoas, como comunidades e como instituição pode facilitar ou dificultar o sermos missionais. A biografia e a identidade determinam o nosso jeito de ver, de julgar, de agir e de refletir. Mas se diante de problemas recorrentes sempre optamos pela mesma solução que nos é conhecida, ou se mesmo no mesmo momento da crise nós asseveramos simplesmente mais ainda aspectos que nós sabemos que são difíceis para serem levados adiante, então nós vamos ter sempre adiante os mesmos problemas que nos assolam. Esperar das mesmas atitudes resultados diferentes é tolice. Diante das crises que nos tiram da nossa zona de conforto, nós temos a oportunidade de nos acovardar e manter as coisas na mínima segurança possível ou agir. Manter um modelo de manutenção, que na verdade, na maioria dos casos, nós temos percebido que nos está enfraquecendo, ou nós podemos nos tornar missionais, despertar nas comunidades o querer se empenhar por aquilo que o próprio Deus quer fazer através de nós. A comunidade missional entende-se primeiramente como uma comunhão de pessoas vocacionadas por Deus para viver de forma existencial o Evangelho de Jesus Cristo, para atrair outras pessoas a esse relacionamento com Deus. Essa comunidade entende que sua essência e sua identidade estão arraigadas na história da missão de Deus no mundo. A partir disso, estabelecem sua visão e seu propósito. Como nós, então, como ISLB, nos entendemos dentro dessa história da missão de Deus no mundo, e como pessoas e como nossas comunidades percebem e concebem sua vocação missional. Como nós, como ISLB, pensamos a nossa história? Nós a pensamos a partir de quais princípios? De quais fatos históricos nós pensamos? A partir de qual perspectiva nós concebemos quem nós somos? Porque a partir dessa perspectiva, isso vai determinar como nós vamos agir. Se os referenciais que nós temos, que determinam quem nós somos, são étnicos, são eles que vão determinar o agir adiante da missão. Se eles são ideológicos, são eles que nos vão motivar adiante ao agir e ao pensar a própria missão. Quando nós pensamos em Paulo, nós então entendemos um homem que vai alargar um pouquinho mais os seus horizontes. Paulo e seu contexto histórico. Não existe um Paulo, apóstolo e missionário isolado do seu contexto histórico. Assim como nós também não existimos isolados do nosso contexto histórico. Nós temos uma cultura por trás de do que esse homem é. Nós temos uma religião
que ele vivencia, nós temos um contexto político que o envolve, e nós temos um evento marcante na própria biografia de Paulo que vai determinar como ele vai agir. Quem foi esse Saulo? Quem foi esse Paulo? Um judeu da diáspora. Alguém que não nasceu dentro de um contexto onde tudo ao seu redor era homogêneo, onde uma cultura marcava a forma dele pensar e agir. Ele era confrontado com culturas diferentes. Ele era um judeu da diáspora, provavelmente de Tarso. E ele não era um judeu assim como veio a ser conhecido depois. Provavelmente mais um helenista, ou seja, alguém que não tinha uma cultura, talvez vamos adaptar um pouquinho, tipicamente, puramente alemã. Ele era alguém que mais ou menos vivia como um descendente de alemães lá em Salvador. Provavelmente um cidadão romano. Em Jerusalém, se volta para uma cultura, se volta para uma religião bastante conservadora, nesse sentido, como fariseu, e passa a ser perseguidor dos que creem em Jesus Cristo. Por convicção de fé, por experiência, ele passa então a ser um perseguidor. E esses aspectos da biografia de Paulo nos estimulam a pensar um pouquinho adiante sobre esse que motiva depois comunidades a agir. Como eu disse antes, quando nós agimos missionalmente, quando nós pensamos missão, nós somos marcados pela nossa própria biografia. Com Paulo também não foi diferente. Por isso a necessidade sempre de novo de nos perguntarmos sobre a nossa própria identidade e quem sabe nos compararmos um pouquinho sobre esses referenciais que a gente vê também nesse apóstolo. Saulo era um fariseu da diáspora? Não. Na diáspora não há menção de fariseus, ou seja, na diáspora, espalhados pelo mundo do mar Mediterrâneo, nós não temos pessoas que vivenciavam a fé de forma tão rígida como Paulo passa a vivenciar depois quando está em Jerusalém. Mais provável é que Paulo tenha sido um helenista da diáspora e que em Jerusalém se tornou adepto dos fariseus. As experiências da própria biografia que ele vai trabalhando e levando junto. Os fariseus, por vezes a gente acha que eles eram simplesmente hipócritas, como a gente vai ver depois em Jesus sempre de novo os questionando. Mas era uma forma de vivência de fé, de piedade, com forte submissão à lei, como força motriz para a santidade e para a justiça. E essa consciência das responsabilidades do ser humano diante de Deus e, de forma bem especial, essa submissão aos ditames e aos padrões que a religião lhes impunha que a sua tradição marcava. Mas qual o problema maior desses fariseus? Existe um problema maior que Paulo depois sempre de novo vai lembrar também e vai carregar junto na sua biografia. Assim diz Marcos 7, 5 e seguinte. Interpelaram-no os fariseus e os escribas a Jesus. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? E daí Jesus responde. Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, vocês guardam tradições de homens. E disse Jesus ainda, jeitosamente vocês rejeitam os preceitos de Deus para guardarem a própria tradição de vocês. A pergunta dos fariseus e a resposta de Jesus mostra que precisa haver entre nós uma pergunta pela motivação maior do agir. E Paulo tem isso na sua própria biografia, esse confronto com o porquê agir assim. O judeu Saulo de Tarso, como fariseu em Jerusalém, é uma mistura de teologia e biografia que se confundem. E é do judaísmo de Paulo, desse depois da diáspora, que vai nascer a ética, o ethos, o ser, o pensar e o agir desse Paulo como apóstolo, e a partir dali também vai surgir a missão como nós entendemos. E essa difícil relação que nós também, como igreja evangélica de confissão luterana, conhecemos muito bem. Essa relação entre adaptação, delimitação, até onde eu me adapto à cultura, ao contexto religioso, social, político, econômico e assim por diante do nosso tempo.
Quais são os limites que eu coloco? Até onde é possível ir? Esse distanciamento, com isso não me envolvo. Uma oposição categórica, contrária a algo. E uma ressignificação de algumas coisas. Por isso Paulo passa, e isso faz com que ele supere também algumas dificuldades de entender alguns contextos, dificuldades de entender alguns princípios que na sua caminhada de fé ele vai precisar então internalizar para seguir adiante. De Saulo a Paulo, de ferrenho opositor a fiel defensor. Essa posição de Paulo quanto à igreja, como um tradicional da religião, essa posição que ele tem diante desses que afirmam agora que esse Jesus é o Cristo, o Salvador, ele mesmo vai precisar se reposicionar, porque a posição dele quanto à igreja, quanto à fé em Jesus Cristo, ele mesmo sempre de novo vai precisar dizer: persegui a igreja de Deus. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Como sobremaneira persegui eu a igreja de Deus e a devastava. Mas por quê? Por que alguém faz isso? Perseguir, discriminar por causa de posição diferente. Talvez aqui também nós tenhamos muito ainda o que aprender com esse Paulo na sua posição. Porque isso, na verdade, era sua convicção pessoal e teológica. Assim ele pensava, é nesses padrões que ele pensava. Só pode ser desse jeito, desse agir e desse pensar. É esse modelo. E aqui há uma necessidade, então, de ver esse Paulo como ele age, pensa e como isso influencia as suas comunidades. Paulo, a respeito da sua experiência de conversão, ou seja, quando ele é confrontado com o novo agir de Deus, com uma necessidade de reorientação, ele mesmo, então, vai testemunhar a respeito disso, que para ele não fazia sentido. Esse Jesus, essa fé, esse anúncio, esse Cristo agora não fazia sentido. E ele passa no confronto com uma nova realidade a se reposicionar. E ele mesmo vai dizer que viu o Senhor, esse Jesus Salvador, o Cristo ressurreto, foi visto também por mim. Como isso aconteceu, nós não sabemos. Mas o que importa aqui é perceber que na biografia desse homem há uma cisão. Ele percebe que há uma experiência, ele percebe que há um redirecionamento do agir de Deus, e ali agora ele percebe que isso faz diferença pessoalmente para a sua vida e na sua forma de agir e na forma de motivar outras pessoas a seguirem adiante. E a partir disso, então, nós temos as consequências desse encontro com o Salvador, com esse Jesus. Filipenses 3, 4 até 11, Paulo vai narrar um pouquinho sua experiência. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar ressurreição dentre os mortos. Essa experiência de Paulo fala justamente sobre esse confronto, sobre esse reposicionar-se na sua ação e a sua humildade de reconhecer: caminhei por um caminho que não era aquilo que eu imaginava que realmente agradaria a Deus. Caminhei por um caminho que fez com que, na verdade, eu agora, olhando para trás, perceba que eu estava seguindo simplesmente os meus próprios interesses. Saulo, como fariseu, simplesmente era um provinciano.
limitado às tradições herdadas, assim como Jesus vai dizer para os fariseus: vocês simplesmente têm tradições que vocês mantêm e levam adiante. Essas tradições herdadas que motivam a ação de vocês. E assim ele vai se entender por muito tempo. Quando, em Gálatas 1:14, que eu quero ler para vocês, diz assim: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Paulo, como cristão, se torna vanguardista e daí cosmopolita, tem uma visão um pouco mais abrangente. E nesse sentido, ele então vai dizer a respeito de si mesmo: de Sartre, não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E aqui começa a base para agora um testemunho para dentro das comunidades a respeito do agir de Deus, e que faz com que essas comunidades não se limitem às suas tradições herdadas. Essa comunidade que não pensa para dentro de si, para a sua manutenção, essa comunidade que não pensa sobre aquilo que separa, mas aquilo que une, que atrai, que chama pessoas. Esse Paulo que vai conseguir chegar a esse ponto de dizer não há nem judeu nem grego, é aquele Paulo que matava pessoas, porque eles diziam que Deus estava chamando homens e mulheres de nações diferentes para caminhar com ele. E esse vai poder agora ressignificar, dizer, não há diferença entre etnias. Quando Deus age, Ele chama todas as pessoas para poderem estar junto com Ele em uma caminhada, em uma comunidade. Ele rompe o etnocentrismo, Ele rompe com os padrões que fazem com que pessoas estejam fora. E é isso que vai marcar a identidade, o DNA dessas comunidades que Ele vai fundar. Não há agora diferença entre homem e mulher, porque todos são um. Na relação com Deus, entre nós, não há diferença. Isso essas comunidades precisam aprender a vivenciar, porque elas não sabem. Mas a motivação para isso não é política de gênero, é fé em Jesus Cristo. É o referencial maior de que aquele para o qual eu olho, meu Senhor e meu Deus, é o Senhor e Deus daquela mulher ou daquele homem com o qual eu convivo. E não há diferença nenhuma entre nós, nesse referencial maior que é o próprio Deus. Essa é a motivação. Não há diferença entre pessoas ou cor de pele. Não há diferença se os olhos são azuis ou são marrons. Não há diferença de cor de pele. Quando eu falo isso, falo a partir de experiência de ser o único não pomerano em uma comunidade. E os meus colegas de escola amavam me chamar de mestiço e preto. Essa era a experiência de perceber o ser diferente e o ser sensibilizado para algo que precisa ser mais, que nos una. Essa experiência de Deus que gera comunidades que não olham para a cor de pele, mas o referencial maior, eu repito, é o próprio Evangelho, é aquilo que nos une a Deus e que nos torna iguais entre nós. Para um judeu reformular isso é um passo gigantesco. Isso é colocar o mundo do judeu de cabeça para baixo. Ele não se envolvia com alguém que não era da sua própria etnia. Um judeu não se envolvia com alguém que não era da mesma raça, ele não podia conviver com alguém, ele não podia entrar na casa de alguém que não era da mesma raça. Agora, pela forma como vem o Evangelho até eles e o desperta para uma nova realidade, Paulo vai dizer, não há diferença entre as etnias, todos são chamados a conviver nessa comunidade, nessa nova comunhão. Não há diferença entre pessoas e não há diferença na questão social, nem se são escravos ou se são libertos. Agora, o convívio social, essa comunidade, é a base para algo muito maior. E essa experiência biográfica influencia a própria teologia de Paulo. Nosso contexto histórico e cultural influencia, sim, nossa biografia. Pessoas que nasceram em uma determinada família, em uma determinada comunidade, em um determinado sínodo,
vão ter formas de pensar, não porque optaram por aquilo, mas porque simplesmente são condicionadas à questão histórica e cultural. Nossa biografia influencia sim a nossa teologia. E nossa teologia influencia sim a nossa prática de fé. Nossa prática de fé influencia nosso ministério, nossa função na comunidade, no sínodo, na igreja, na casa de formação onde nós estamos. Nossas biografias, teologias, práticas da fé fazem a ICLB ser o que ela é. E vai continuar em tensão até Jesus voltar. Porque quanto mais nós tentarmos prensar pessoas para dentro de um modelo único, tanto mais nos vai mostrar que as estatísticas comprovam que não funciona. Não funciona porque nós somos diferentes entre nós. Nós temos realidades diferentes. Prensar para dentro de um contexto único é um equívoco e que precisa ser entendido agora teológico a partir dessa vivência nova de fé. Mas também lembrando que Paulo mesmo vai dizer, perceber as comunidades como um lugar de convívio, sim, dos diferentes entre si, que se respeitam, porque a motivação maior para elas estarem ali é a fé que as une a Deus. E daí sim dão forma à sua realidade. Por isso, a necessidade de uma nova cosmovisão, como Paulo tem, uma nova visão de mundo. De onde vem essa teologia de Paulo? Essa teologia de Paulo, esse agir, esse pensar sobre Deus que motiva a sua missão. Revelação no caminho de Damasco, conforme vai nos falar Atos. Experiência de conversão ou de vocação. A experiência e convicção de ser chamado para algo. Revelações, inspirações recorrentes. Pensamento teológico. Experiências de fé. Tradição herdada. São várias as coisas que Paulo vai trazendo junto consigo na sua teologia e no seu agir missional, missionário, que o levam adiante a formular a sua teologia de missão. Essa experiência comunitária de missão. E aqui é algo bem especial, se a gente abre lá Atos 11, 19 a 26, a gente vai perceber que em uma comunidade havia um diferencial no ser cristão, no ser agora discípulo de Jesus, que era pensar nos outros. E Paulo tem essa experiência de estar neste contexto onde algumas cerquinhas em volta da comunidade haviam caído. E nesse contato com uma teologia missional, esse contato com teologia que faz com que nós pensemos para fora e para os outros, faz com que nós olhemos para outra pessoa para tê-la junto conosco, o motiva a agir da forma como agiu e fundar as comunidades que fundou. Essa força motriz vem sim de todas as experiências pelas quais ele passa, mas de forma muito especial pelo contato com uma nova mentalidade, com uma forma diferente de refletir a missão. Experiências biográficas, por exemplo, essa caminhada com Barnabé, nesse discipulado de aprendizado sobre o que é a missão e sobre essas ações missionárias. E aqui algumas vezes nós, como ministros, ministras de forma bem especial, nós temos que reconhecer algo. Nós temos sim limites na nossa forma de agir e de pensar os nossos ministérios. Nós não sabemos todas as coisas. Nós não sabemos agir, por vezes, para algo melhor, ou algo maior, ou algo adiante. E daí nós temos que ter a humildade de pedir ajuda e reconhecimento que há necessidade de aprender. Nós, na posição sempre de ensinar, temos dificuldade, como ministros e ministras à frente de comunidades, de instituições, de dizer, ainda preciso aprender, preciso me colocar aos pés de um Barnabé para entender o que é, afinal de contas, ação missional, ação missionária. Preciso ainda entender como agir. Mentoria. Ter alguém ao nosso lado que nos acompanhe. Eu lembro quando eu cheguei na comunidade em Curitiba, uma pequena comunidade, 250 pessoas hoje participam ativamente durante o mês na comunidade, em Curitiba com alguns milhões de habitantes, e uma pessoa, um pastor mais experiente me perguntou, qual é o teu projeto para essa comunidade? E daí eu comecei a citar várias coisas que deveriam ser feitas. Criar e fazer.
Depois ele disse, tá, mas entre todas essas coisas, em nenhum lugar está o fazer discípulos? Reestruturar, construir, criar, mas e onde está o fazer discípulos? Porque, afinal de contas, não foi isso que Jesus havia dito? Para fazer discípulos, vão pelo mundo, façam discípulos. Paulo não escreve suas cartas sendo revelações diretas de Deus, mas entende que está sendo inspirado por fazer isso. Parte da sua teologia e das suas reflexões para seguir adiante na criação de um novo conceito de agir. Na verdade, a teologia de missão de Paulo é tudo isso misturado e mais um pouco. Ou seja, é importante perceber que essa teologia não cai pronta do céu. Ela surge das experiências vividas por Paulo e das necessidades do momento histórico que ele vive. Nossa teologia precisa ser assim também como igreja. O momento histórico que nós vivemos nos deve desafiar a refletir adiante. O momento histórico que nós vivemos, o agir de Deus nessa história, precisa nos motivar a pensar, diante do contexto histórico que nós vivemos, o que nós precisamos reformular, reorganizar, onde nós precisamos avançar e aonde nós também precisamos retroceder. Não existe teologia pronta. Karl Barth deve ter ficado extremamente decepcionado depois de escrever 10.000 páginas da dogmática cristã e achar que todos os problemas da teologia estavam resolvidos para o seu tempo. Nem chegou a publicar as últimas páginas. Não deu tempo, porque teologia é algo vivo, porque é relacionamento com Deus. E talvez a diferença maior entre Deus, o Deus vivo que Paulo anunciava, e um ídolo, é que o ídolo a gente sabe mais ou menos como funciona. O Deus vivo a gente conhece se relacionando. Por isso teologia é algo vivo também. E daí há sim necessidade de reorientação sobre o agir de Deus. Bem antes de Paulo anunciar esse evangelho da forma diferente como anunciava, havia muitas pessoas que o faziam. São helenistas, são pessoas que tinham experiências diferentes, que trouxeram para dentro da comunidade cristã essa abertura para outras formas de pensar e agir. Mas Paulo, sim, é aquela pessoa que insere o rompimento com o ethos, com a etnia, insere essa superação de um paradigma no centro da sua teologia. Supera a circuncisão, a submissão à lei, a santificação do sábado, leis alimentares e rituais. A base do ser judeu agora é rompida. Rompe com o etnocentrismo e com aspectos culturais da religião e da fé e se torna o porta-voz dessa nova teologia e de um novo agir evangelizador. Ainda temos noção do que isso significa para um judeu? Deixar de lado a circuncisão? A gente tem noção do que significa para um judeu que agora ele vai sentar do lado de alguém que não é da mesma etnia que ele vai comer o que os outros estão comendo sem se ocupar com isso? A gente tem noção do que é isso? Isso é colocar o jeito de pensar de um judeu de cabeça para baixo. Isso é reformular totalmente aquilo que se entendia como certo e como errado. Isso é o mesmo que colocar o Silas... Perdão, está sendo gravado, né? Colocar pastores fundamentalistas do lado de um homossexual e dizer: bem-vindo, meu irmão, à comunhão de fé. Isso é a atitude da ressignificação aqui, da relação com Deus. São coisas impensáveis para algumas pessoas, mas porque o referencial maior é Deus, e não o meu julgamento com o outro, faz com que eu esteja junto com essa pessoa na relação com Deus. E é Ele o referencial maior, o ser do próprio Deus, que faz com que eu esteja junto com essa pessoa. Essa é a diferença. Isso estava acontecendo na cabeça de Paulo. Não estou entrando em questões de certo, errado, concordo ou discordo. Não. Estou citando o exemplo para perceber como isso dentro da cabeça de um judeu estava processando, sendo processado. A reorientação, o rompimento com alguns paradigmas para se reorientar numa relação com Deus que proporcionava uma comunhão maior entre pessoas. E nesta comunhão com outras pessoas, nós ainda precisamos avançar. Deus havia agido novamente na história,
E isso exige reorientações, sensibilidade para o agir de Deus e busca pela vontade de Deus. É a isso que nós precisamos nos voltar. Aprender de novo a olhar para o agir de Deus e não a partir da sociologia, da antropologia, da etnologia, formular os nossos conceitos de agir na igreja. O que nós precisamos é aprender a olhar para o Evangelho e, a partir desse Evangelho, da boa notícia de Deus, reorientar o passo da igreja. Nós colocamos tanta coisa para dentro desse nosso agir como igreja, por vezes, nos asseguramos em tantas discussões, a partir de tantas disciplinas, que não são erradas, são sim bons instrumentos. Mas quando nós as colocamos como meta, como base de ação, daí nós vamos confundir algumas coisas. E vamos ter, quem sabe, grupos sociais prioritários, temas prioritários sobre os quais nós sempre vamos discutir, quando, na verdade, deveríamos estar mais sensíveis para o agir de Deus e mais sensíveis a essa busca pela vontade do próprio Deus. Novos tempos e novos desafios exigem decisões ousadas para sermos fiéis a Deus, o Senhor da igreja. E de cada um, no seu contexto, na essência onde está, no lugar onde está, precisa buscar essa essência. Essência e ação, então, voltadas para fora. É isso que motiva Paulo, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Paulo vai fazer a análise da história do agir cristão, não a partir de um ano específico, de um acontecimento especial da chegada de um povo ao Brasil. Não. Ele vai fazer a reflexão lá em Abraão, lá em Gênesis 12, e dizer, a história da igreja começa quando Deus chamou um homem graciosamente e intencionalmente para formar um povo. E é nessa trajetória que a igreja, então, se insere para continuar. Igreja é o povo de Deus tanto no Novo Testamento quanto em cada momento da história, assim como foi predito em Abraão. O Espírito prometido é a fonte do agir capacitador de Deus. E o testemunho intencional e espontâneo de Jesus Cristo por parte de cada pessoa que crê. E assim, então, falar da fé é algo não para especialista, mas para cada um que crê. A igreja cresce de forma orgânica e espontânea a partir da vivência saudável do Evangelho. E essa ação graciosa e intencional de Deus permanece na história. Deus graciosamente chamou Abraão para caminhar com ele e intencionalmente formar um povo. Os discípulos de Jesus são chamados graciosamente e intencionalmente para caminhar com Jesus e serem capacitados para a missão. Paulo foi chamado graciosamente e intencionalmente por Deus para ser o arauto de uma nova teologia. A igreja é fruto da ação graciosa e intencional de Deus. Sua tarefa, ser o que Deus quer para toda a sociedade. As comunidades da ICLB se entendem nessa trajetória do agir gracioso e intencional de Deus. Elas se entendem como fruto do agir intencional de Deus, do agir gracioso de Deus, para serem instrumentos na missão de Deus. A igreja é o povo de Deus em ação no mundo em favor das pessoas que ainda não conhecem a Deus através de Jesus Cristo. A igreja é o povo de Deus chamado para ser bênção aos que ainda não o conhecem e não conhecem o Evangelho. Ação intencional de Deus. Paulo foi responsável por formular o testemunho teológico de uma época em que as bases da fé de sua religião, o judaísmo tardio, já não respondiam às questões do seu tempo e dos desafios práticos a partir de Jesus Cristo e o seu Evangelho. Quando lidamos com estruturas constituídas, formas estabelecidas e consolidadas, mas que já não correspondem aos desafios do seu tempo, surge o desafio de superar paradigmas e reformular teologicamente nossa fé e ação. Como herdeiros da reforma protestante, tendo nossa base confessional na teologia paulina, nós, como ICLB, temos um potencial gigantesco ainda inexplorado, neste sentido ainda. Assim sendo, onde reside nossa debilidade? Por que estamos falhando na nossa ação missional?
E quando entendermos o que de fato aconteceu com Lutero e a Reforma, a gente vai parar de celebrar a Reforma como algo caquético e inofensivo. E vamos passar a entender o potencial transformador de uma mensagem que chegou ao coração de um homem, vindo, certamente, a partir de uma teologia que tinha coragem de dizer: erramos em algumas coisas, precisamos nos reorientar e seguir adiante, de volta ao Evangelho, de volta à base do relacionamento com Deus, e a partir desta mensagem, de um relacionamento com Deus, avançarmos. Missão Criança é um programa criado para ajudar pais e padrinhos, as famílias, a educarem seus filhos na fé cristã. Ele foi idealizado, começou a ser construído a partir de 92, 93, num concílio distrital da ISLB, e foi idealizado pela missionária norueguesa Inger Øybeck. Então, ele visa festejar o aniversário de batismo como se festeja o aniversário de nascimento. Então, nós começamos junto no batismo, participamos das palestras, apresentamos o programa e as crianças já recebem uma pequena lembrança. E depois, então, a partir de 1 ano, nós visitamos as famílias em casa. 1 ano, 2 anos, e sempre são convidados a vir à igreja, num culto determinado, para que elas sejam homenageadas junto com suas famílias e elas recebem uma lembrança específica para aquela idade. O nosso momento especial é o culto de 5 anos de batismo, quando nós convidamos todas as crianças que naquele ano completam 5 anos a participarem de um culto e que é desenvolvido especialmente para eles. Eles vêm aqui na frente, é apresentado para eles uma história bíblica, cada ano é um tema diferente, a igreja está ornamentada junto com esse tema. E então nós temos todas as famílias, as crianças, inclusive vêm avós, vêm padrinhos, todo mundo para participar desse momento especial. Hoje em dia a gente faz muito chamado para trazer as crianças, as pessoas para a igreja. A Missão Criança, ela começa a chamar, tem pais assim que nunca dão a cara. É assim, vamos ter que batizar o filho, pronto, agora nós temos que ir para a igreja. Aí depois do batizado, fica quieto. Mas depois de 1 ano tem o chamado para ter aniversário de batismo. Nossa, mas essa igreja trabalha com a gente, com a família. E assim vai indo. Até os 12 anos ela está trabalhando com as crianças. Aos 6 anos a criança que participa, que é envolvida na Missão Criança, ela é chamada e vai participar do culto infantil. E uma criança que eu tenho certeza, eu sou orientadora de culto infantil, eu atuo na paróquia Topava Seca e aqui em Navegantes. Eu como orientadora, eu vejo o seguinte: as famílias que são acompanhadas pela Missão Criança, as crianças vão para o culto infantil e vão virar jovens que vão participar dos grupos de jovens e vão crescer na igreja. Agora as famílias que não dão bola, simplesmente elas vão se afastar cada vez mais. E eu peço para as mães, pais, aceitem esse chamado, é legal. O que tu diz, Amanda? Muito legal. Me sinto bem e tudo mais por estar na casa de Deus e também pensar mais sobre Deus e Jesus e tudo mais. Eu praticamente adoro ir para a igreja. Essas aqui são as primeiras lembranças que a criança recebe pelo batismo. Acompanha a fraldinha, a sacola e o folder junto com as certidões. Com 1 ano de batismo, eles recebem uma vela acesa e a gente pede que todos os anos os pais acendam essa vela para lembrar dessa data especial. 2 anos de batismo é um desses 2 livros. Depois temos 3 anos de batismo, 4 anos, 5 anos que é o culto especial, eles recebem o Almanaque Bíblico e o Meu Livro de Deus. E todas as crianças no culto recebem uma lembrança identificada com o cartão e o título da história bíblica apresentada naquele ano.
Depois, com 6 anos, temos essa lembrança aqui, que é uma coleção. Com 7 anos de batismo, 8 e 9, eles recebem somente um cartão de parabéns em casa. Não existe uma atividade específica no culto, a não ser a cada 2 anos, 8 anos, quando tem um acampamento do culto infantil aqui junto. Depois nós temos 10 anos de batismo, 11 anos de batismo e 12 anos de batismo, ou também essa canequinha que serve para 12 anos ou alguma idade alternativa. O Albergue Martim Lutero é uma casa da Igreja de Confissão Luterana que nasceu em 1981, em uma casa próximo daqui. Em 1986 começou então a ter personalidade jurídica. Nasceu com um objetivo muito definido, muito bem definido, ou seja, cuidar das pessoas que moram no interior do Estado do Espírito Santo, quando se locomove, vem para a cidade de Vitória para buscar tratamento médico e especializado. Nós atendemos diariamente em torno de 70 a 75 pessoas que vêm do interior do estado, são luteranos, também pessoas de outras denominações religiosas. A nossa proposta é fazer um tratamento, dar um tratamento bem humanizado, para que essas pessoas possam se sentir em casa e sentir menos esse corte com a vida, com o dia a dia, com o trabalho que tem nas suas residências. Eu estou fazendo tratamento de câncer de mama e também o meu esposo agora está fazendo de próstata. E a gente está sendo acolhido aqui, ajuda muita gente, é muito bom. O albergue para mim foi um grande ensino, né? Ensinamento que a gente teve aqui, uma grande ajuda, porque para nós que moramos na roça, né? Se nós tivéssemos que pagar, Sondekillen von der Kirchmeister, ne? Projektgebouw von Santa Maria, né? Ja. Seu Valdemiro Roger, ele disse que mora a 20 quilômetros de Santa Maria de Jutibá e agora está aqui para fazer o tratamento de próstata. A primeira vez que eu fui para o albergue, confesso que tinha um pouquinho de vergonha, não conhecia ninguém. Aí foi passando os dias, aí estou aqui no albergue, me sinto aqui em casa. Quando fala que eu tenho que ir embora, dá aquela tristeza. Mas na segunda-feira, eu sei que eu tenho que chegar aqui, para mim a melhor coisa do mundo está aqui no albergue. Eu vim de Mantenópolis, eu sou Maria Helena Cardoso, e eu acompanho meu esposo, que está em tratamento de próstata. E a gente chegou aqui sem saber onde ia cair. E a gente virou uma família grande aqui, ele aqui, o nosso quarto lá, ela ali, eles dois aqui, a gente é uma família. A gente acostuma muito e cai num lugar que você não sabe com quem você vai conviver. O trabalho da Igreja Luterana é muito importante nisso aí, porque eu mesmo não sabia que aqui era mantido pela Igreja Luterana. Algumas pessoas perguntam, aquilo lá é pelo SUS? Não, é mantido pela Igreja Luterana. E a gente também sente, assim, a gente fica feliz, né, de saber que a igreja tem um trabalho tão bonito com as pessoas, né? E um ajuda o outro aqui, e é muito acolhedor mesmo aqui. Isso é muito importante na nossa vida, né? Que a gente veio de longe. Oi, meu nome é Rosimari, também estou aqui em tratamento. Estou muito feliz de ter encontrado um lugar como esse aqui, né? Muito abençoado, né? Tem os cultos também aqui, muito bom. Eu também sou evangélica e eu gostei muito de estar aqui, estou muito feliz. A Igreja de Confissão Luterana tem isso como missão, cuidar das pessoas independentemente da raça,
etnia e da religião. Por isso nós aqui no albergue vivemos num colorido muito bonito. Nós aqui no albergue procuramos ver o ser humano como pessoa, como filho de Deus, como filho e filha de Deus. Procuramos também, como igreja, entrar um pouco na história de vida dessas pessoas e viver com elas nesse momento de fragilidade, dificuldade, por um pequeno período, e alimentar nelas o desejo de se cuidar e voltar para casa pensando a vida com beleza, com esperança e com